Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos ao canal São José, primeiro santo. Nós começamos rezando, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, de sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um poço de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Se tu soubesse quem pode dar a vida, seria dissolvida a vida mais cruel. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, de sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Jesus é vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. O canal São José, primeiro santo, está clamando que as pessoas esqueceram de nós, né? Parou em 82 inscrições e nós estamos precisando mais do que nunca de inscrição, tá bom? Mas eu vou ler um texto aqui para nós meditar um pouco, né? Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 18. O que Deus faz e o que não faz. Feliz é aquele que permanece firme na provação, porque ao superar a provação, recebe a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que ama. Ninguém tentado diga que Deus o tenta, pois Deus não tenta ninguém pelo mal, não tenta a ninguém. Deus pelo mal não tenta pelo mal a ninguém. Quando um é tentado pelo seu próprio desejo, que o arrasta e seduz. O seu próprio desejo que arrasta e seduz. Depois o desejo e a cobiça dá à luz o pecado. E o pecado completa e gera a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Toda dávida boa e todos dom perfeito desce do céu do Pai das luzes, em que não existe mudança, nem sombra de variação. Para a sua própria vontade ele nos gerou. Por sua própria vontade ele nos gerou.
mediante a palavra de verdade, para que fossemos as primeiras das suas criaturas. Eu não sei se a gente entendeu bem o texto, é por isso que eu peço, olha, eu leio aqui, eu falo um pouco, mas eu não tenho tanto tempo para ficar falando aqui, e falatório também não dá muito resultado. Então eu vou repetir o texto. É Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. Feliz é aqueles que permanecem firmes na provação, porque ao superar a provação, recebe a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que ama. Ninguém na tentação diga que Deus tentou, pois Deus não tenta pelo mal, não tenta ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que arrasta e dá à luz, depois o desejo concebe e dá à luz o pecado. Se completa, e o pecado se completa e gera a morte. Não se engane, meus queridos irmãos, todas as dádivas boas, todos os dons feitos desce do céu, do Pai das luzes, que não existe mudança, nem sombra de variação. Por sua própria vontade, ele nos gerou, mediante a sua palavra da verdade, para que fossemos as primeiras das suas criaturas. Bom, vamos começar pelo começo. Se ouvimos o texto, então depois seria lá em casa, né, um texto pequeno, bom de ler. Deus criou todas as coisas e Ele não foi nós que fomos criados primeiro. Não se engane que o mundo foi feito em 7 dias. 7 dias é figurativo, né? Deus criou tudo como cria. O pé de jabuticaba vai nascer, está aqui, o pé de ipê esse aqui está com 5, 6 anos, mas para se formar uma árvore é anos. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Mas, depois de tudo pronto, Ele quis que nós fosse as primícia do seu amor, da sua vida, da sua admiração. Deus tinha o verdadeiro amor pela sua criação. Tanto é que Ele não impôs condições a Adão, Ele deixou livre. Deu-lhe uma companheira, mas no dia da criação Ele já criou. Né? Aparece um texto da Bíblia que apareceu mais tarde, que foi tirado do céu. Essa aí é outra história que a gente não adianta ficar perdendo tempo com isso. O certo é que Adão e Eva, depois que Deus apresentou um ao outro, eles estavam felizes, mas tão felizes que eles não tinham necessidade de nada. Como diz, estava nu, mas não percebia. Por quê? Porque Deus queria que eles, por própria iniciativa, Deus não forçou, por iniciativa própria, começasse o que Ele queria, o que Ele tinha planejado. Ou seja, há muitas pessoas que têm na cabeça que o pecado de Adão e Eva foi ter um relacionamento com Eva e gerar filhos. E foi. Por quê? Porque Deus criou e deu um tempo para que eles tomassem iniciativa. E eles não tomaram. E Deus está esperando. Né? E só depois da expulsão do Jardim do Éden que se descobre que tinha uma árvore da vida. Não? Deus falou para Adão da árvore do bem e do mal, para não comer dela. E ele deve ter falado para a mulher, mas talvez muito xodó, muita coisa, não. E
eles vão se descobrir através de uma tentação. Através quando o bicho diz para Eva, mentindo, né? É verdade que Deus falou que não é para vocês comer das frutas do paraíso? Eva, bobinha, diz, não, não é verdade. Mas ela já se impressionou com aquele bicho falando. Tá, mas vamos deixar para lá que esse nós também é outro. É só para ter uma noção. Deus nos criou e disse, é para povoar a terra. Mas era para eles tomar iniciativa. Era para eles completar o tempo, certo? Deus não estava influenciando na vida deles. Só que eles não. Mas Deus tinha consciência que um dia eles topavam com a árvore da vida e eles iam se descobrir. Essa era a certeza que Deus tinha. Mas o diabo astuto, com inveja do homem, por ver naquela... Ele tinha sido um anjo do céu. Então, ele entrou lá num bicho, começou a falar e Eva caiu. É mais ou menos uma coisa por aí, né? Mas o que é que Tiago diz aqui? Deus não tenta ninguém pelo mal. Deus não tenta ninguém. E aqui ele completa uma coisa bem interessante, né? Vocês são provados pelo seu próprio desejo. Vocês são provados... Feliz é aquele que permanece firme na provação, que vencendo vai receber a coroa da vida do Senhor Jesus. Vai receber o prêmio. Mas depois ele alerta, Deus não tenta ninguém pelo mal, mas o próprio desejo de cada um é o que tenta. Quando a gente diz, olha, o diabo existe, mas lá no mundo dele. Vamos ver, alguém não pode comer bolo. Passa na frente da padaria e vê um bolo delicioso. O que é que vem? Enche a boca d'água. Quem encheu a boca d'água? O diabo veio fazer ele? Não. O bolo que você viu ali e deseja, e às vezes é diabético, mas o desejo é tanto que vai lá e come. Pronto, depois que comer, se ferrou. Tá? Não estamos aqui tirando a sustentação, só para que a gente veja o que o Tiago diz aqui. Você é tentado pelo seu próprio desejo. E o seu desejo, cedendo aos poucos, mais e mais, gera o pecado, que por sua vez dá à luz. O desejo dá à luz o pecado, que por sua vez gera a morte. E é justamente isso, gera a morte. Você pega o livro da sabedoria, no primeiro capítulo, já no finalzinho do primeiro capítulo do livro da sabedoria, diz: Deus não fez a morte, e nem se alega com os que perecem por ela, porque na criação de Deus não haveria vestígio mortífero. Se não tivesse sido o pecado original, nós não ia experimentar a vida. Era viver o tempo todo no paraíso, né? Mas aconteceu, e esse pecado pegou a todos que nascerem. Todos os que nascerem, não importa, nasce com a marca do pecado original, com exceção de uma pessoa, Nossa Senhora. Nossa Senhora nasceu sem a marca do pecado original. Mas na Bíblia não fala isso, não é? Aí, logo quando nós falamos, Nossa Senhora nasceu sem a marca do pecado original. Por quê? Nossa Senhora não teve anunciação, mas o nascimento dela é semelhante ao de Isaac. São Joaquim e São José era idoso, não tinha mais como ter filho. E quando tiveram, sem esperar, uma linda menina, Nossa Senhora. Uma bênção de Deus. Então, por isso é que se diz, Maria nasceu sem a marca do pecado original. Porque ela não nasceu de uma concepção. O casal era de idade. Né? O casal não tinha mais. Em todos os tempos,
Passou de 80 anos, ninguém tem mais. Diz que o homem ainda tem, tinha, né? Hoje não tem mais. Mesmo se tivesse, hoje com tanta droga que injeta, não tem. Mas a mulher, depois desse tempo, não tem mais filho. Né? Então, o casal era idoso e teve só aquela linda menina. Né? Então, Maria nasceu sem a marca do pecado original e permaneceu virgem após o parto. Isso irrita muita gente. Mas essa é a verdade. Permaneceu virgem porque Deus não ia entregar a José uma mulher, e sim uma virgem. Veja por quê. Porque apesar dela ter dado à luz um filho, Deus é fiel e honesto. Ele não ia entregar para José uma mulher. Quanto à questão de Maria e José, de comum acordo, não querer ter tido nada de intimidade assim, de concepção, por causa do nascimento de Jesus, eles de comum acordo, aí é outra história. Mas se tivesse tido, não tinha pecado nenhum. Mas de comum acordo eles tiveram, nós temos outros casos desses. Santa de virgem, depois de casada, depois de muito tempo, não tinha filho, também fez um acordo com o marido, que era um príncipe, e ele concordou. Ela deixou ele livre, né? Nossa Senhora e São José foi diferente. A gente não vou dizer aqui como que foi, mas foi de comum acordo entre os dois. Mas Deus não entregava a José uma mulher. Porque o Isaac é filho da promessa. Isaac, filho de Abraão, é filho da promessa. E Jesus é filho de Deus. Isaac é filho da promessa. Filho do primeiro patriarca. E Jesus é filho de Deus, unigênito, certo? Então o que Tiago diz aqui é isso. Feliz é aquele que permanece firme na provação, porque ao superar a provação, recebe a coroa que o Senhor prometeu aos que ama. Ninguém tentado diga que Deus tentou, pois Deus não tenta pelo mal, não tenta ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o arrasta e seduz. Depois o desejo concebe e dá à luz o pecado, e o pecado completa e gera a morte. Não se engane, meus queridos irmãos, todas as dávidas boas e todos os dons perfeitos é descido do céu, do Pai das luzes, em que não existe mudança nem sombra de variação. Por sua própria vontade, Ele nos gerou. Ele nos gerou mediante a sua palavra da verdade, para que fossemos as primeiras das suas criaturas, primícia das suas criaturas. Deus fez tudo primeiro para nós, para que nós nascesse e fosse felizes, né? Para depois então Ele criar a gente, você já ter todo conforto, não faltar nada. Então, e deixou de amar? Não. Tanto não deixou que deu seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, para levar os meus pecados. Quando Jesus vai se batizar, João diz: não, eu é que careço de ser batizado por você. Porque ali João estava, o pessoal se arrependia dos seus pecados, João batizava. Ele diz: você se arrepende, ele não dava absolvição, por isso não havia confissão. Você se arrepende do seu pecado, na confiança da palavra, me arrependo. Então confessava. Aqueles que não se arrependeram, que era o caso dos fariseus, e todos aqueles que ficaram para trás, é porque eles não acreditavam em João, acreditava, mas não se rebaixava, né? E Jesus vai se batizar. E por muitos anos alguém diz: Jesus não precisava se batizar, pois Jesus não tinha pecado. E é verdade, Jesus não tem pecado, não tem. Mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Se Jesus não se batiza, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó,
Josué, Melquisedeque, Enoque, Elias, Davi, Samuel, todos os que foram amigos de Deus, não estaria no paraíso hoje. Por quê? Porque eles não estavam no paraíso e nunca chegaria lá. Foi na noite que Jesus morreu, aquela promessa que ele fez para Dimas, ele cumpriu. Foi aquela noite que ele foi buscar todo mundo, inclusive Adão e Eva, e levou e restaurou. Ou seja, abriu as portas do paraíso. Os anjos que guardavam para ele, entrou todo mundo. Então, para isso Jesus se batizou. Porque se ele não se batiza, ele ia salvar dali para frente. E aquele povo amigo de Deus ia ficar para trás, então ele seria desonesto com o Pai. Jesus pensou em tudo. Aí a gente fala assim, mas é muito complicado. Complicado porque você não tem fé. E você não tem fé porque você não quer ter. E você não tem fé porque você acha que todo mundo está a fim de tirar proveito de você. Né? Eu venho falando, olha, hoje à noite nós já celebramos, encerramos a semana de Páscoa, já começa a encerrar hoje à noite, amanhã encerrou, terminou. Aquilo que eu tanto pedi, gente, vamos se acordar, vamos se revitalizar. Se todos estiverem fazendo igual aqui a nossa igreja, eu estou vendo que ninguém está se mexendo. Ontem eu cheguei no terço e vi e falei, meu Deus, cadê o povo? Parece que esse povo não precisa de rezar. Parece que não, né? E parece-me que está todo mundo pensando assim, eu não preciso de rezar. Você não precisa de rezar. E Jesus não prometeu salvação a ninguém que não acreditasse. E acreditar consiste em crer, e crer consiste em prova que eu creio. Como Tiago diz aqui, Deus não tenta ninguém pelo mal. Quem tenta você é você mesmo. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e eu. Quem é seus 3 inimigos? O diabo, o mundo e eu. Quando fala o mundo, não fala do universo, está falando das pessoas que habitam nesse mundo, né? Esse é outro. E eu sou meu próprio inimigo, porque eu, pelos meus desejos, é quem cedo a tentação, e a tentação vai gerando o pecado, e o pecado gera a morte. E quando o Tiago fala aqui de morte, não está falando da morte que nós vamos passar. Está falando da morte que Jesus falou no capítulo 7, que haverá uma segunda morte. Ou seja, os que não for salvos serão condenados. E essa condenação é a segunda morte. Se você acha que isso é invenção da minha cabeça, que isso é invenção da cabeça das pessoas que pregam, que de boa vontade, que não está interessado em ganhar nada, como Paulo fazia, né? Eu não vou me comparar a Paulo, porque nem de longe posso pensar nisso, né? Nunca um homem teve tanta intimidade com Deus. Santo Antônio teve até mais intimidade do que Paulo. Mas Santo Antônio viveu pouco. Santo Antônio, se existisse o santo perfeito, seria Santo Antônio, mas perfeito é só Jesus. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando de Santo Antônio, como foi que ele nasceu, e até onde ele chegou, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha, o restinho até hoje e amanhã, porque a partir de segunda-feira nós estamos agora esperando o Pentecoste. Então eu convido vocês, se você não está indo na missa, vá. Se você ainda não se arrependeu, se arrependa. Se você precisa de confissão, se confesse. Isso é pedido, né? Porque aqui Jesus não impõe, ele expõe. Se você aceitar a palavra de Deus e achar que somos dignos de poder falar para a sua preciosa audição, levar a palavra de Deus e chegar até você, seu coração se abra e seja santo de aceitar ao seu próprio bem a sua própria salvação. Por que que você está fazendo isso? Porque esse mesmo São Tiago ensina
que quem ajuda os outros a sair do caminho do pecado lhe é coberto uma montanha de pecado. Você está pensando que nós temos pouco pecado? É muito, mesmo quando nós não pecamos. Mesmo quando a gente acha que não tem, é imensidão de pecado. O pecado chega a ponto de ter pessoa que não se confessa porque ele tem medo da confissão. E quem é que faz esse medo aí? O tanto de pecado que ele tem. Porque se ele confessar, pelo menos daqueles ele se liberta. Ele vai fazer outros, mas se liberta. Não tenha medo de se confessar. Porque a confissão é um sacramento. O braço do sacerdote que te absolve, a voz sai da boca dele. Mas o braço é emprestado a Jesus. Ele absolve os teus pecados em nome de Jesus, não é em nome dele. E com as bênçãos da igreja, que é quem gerencia os sacramentos. Gerencia e administra. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na sua presença, no amor, na alegria, no amor dos irmãos, na alegria, na paz e união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Salve a Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A voz brandando os degradados filhos de Eva, a voz esperando, gemendo, chorando, desvalidado. Me aposta por advogado nosso, esse vosso olho misericordioso nos ouvei. Depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, o clemente e o piedosa do sempre Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. O canal São José I Santo está precisando da sua assinatura para se inscrever no canal. Nós estamos com 82 pessoas inscritas. Nós precisamos chegar a 100 o mais breve possível. E o canal conta com a sua boa vontade, conta com o seu desejo. E todas as demais coisas que vocês fazem nesse canal, não é para mim que vocês estão fazendo, é para nós todos. É para o canal que pertence a Jesus, que através dele eu vou levar a palavra do Senhor a vocês. Talvez não seja aquelas palavras eloquentes, talvez não sejam as palavras bonitas, talvez não sejam as palavras que você quer ouvir, talvez seja que você precisa ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a paz de Jesus para todos que esse canal tenha alcance. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.